Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga, e da amante, chupadora de baba, de beijo grego alheio. Gente, sumi, né? Muitas pessoas fazem urucubaca pra não sair nenhuma leitura. Eu também sofro as energias, mas por força do destino, estamos aqui de volta. Vamos lá. O que temos aqui para Áries, Leão e Sagitário? Já caiu duas aqui, vamos aceitar. Começando com fogo, né? Gente, até acendeu uma vela ali. Não aceitei essa invertida. 2 arcanos maiores, já tô vendo aqui a sacerdotisa com... Não, é 4 de paus, não tem arcano maior aqui, não, só tem um. O que mais? Temos aqui para Áries, Leão e Sagitário, elemento fogo. Aqui, 2 de copas no negativo. A questão do romance aqui continua na bagaça errada, né? Então, vamos lá. Você aí, sagitariano, ariano e leonino, vocês começaram com energia 4 de paus, energia de vocês, né? Energia da união, energia da conexão, da coisa toda, né? E a gente já começou aqui para abrir a leitura, normalmente eu deixava isso por último, e agora a gente começou com as energias sexuais primeiro, né? O tarô sexual, pra gente tirar o urucubaca desse canal, né? Esse canal pequenininho, o único canal que fala sobre essa coisa específica. E que a gente sabe que muita gente faz, né? Isso daí por trás. E aqui pelo menos a gente tá orientando. E não é um canal que favorece isso, todo mundo já sabe. Mas é um canal que dá uma clarificada no corno. Dá uma clarificada na amante. E dá uma clarificada, né? No traidor, filho de uma boa quenga. Então aqui vocês têm o 4 de paus. Que elemento de vocês? Áries, Leão e Sagitário. Mostrando que vocês querem essa sentada gostosa aí do lado de fora, né? Sabe, ali na balança, vocês querem fazer o voco-voco, né? Por quê? Porque no amor, na união afetiva, são 2 de copas no negativo. Todo mundo sabe, né? Lembrando, negativo, positivo e a carta central, que é a carta onde você precisa ter a ciência de que a base da leitura, né? O coração da leitura é aqui, ó. Vocês, na sacerdotisa. Vocês com a sacerdotisa, o único arcano maior aqui, né? Que eu tinha falado 2, mas o único arcano maior aqui é o arcano da sabedoria. É o arcano que quer saber dos segredinhos, né? Ela tem um livro ali onde ela guarda os mistérios, ela tá ali guardando. E ao mesmo tempo ela tá com uma tesoura, você percebe? Ela tá descobrindo os segredos. Olha aqui, ó, vou dar um foco aqui. Descobrindo segredos, talvez para cortar, talvez porque ela precisa ali manter a coisa registrada, né, no oculto. A sacerdotisa, ela tem o poder, né, da sapiência, porém ela também tem o poder de guardar os segredos nesse livro ou simplesmente cortar, que eu sinto essa sacerdotisa aqui desvendando segredos, né? Se você aí for a corna, existe aqui uma sensação, sabe? Aquela sensação que no romance as coisas não estão muito boas, lá com a patroa, com o patrão, né? Não tá muito legal. O negócio aqui tá fedido pra vocês. Vocês aí no relacionamento, se você aqui a Cone tá escutando, e se você for o traidor, filho de uma boa quenga, você é um belo de, né? Um filho de uma boa quenga. Você, no casamento aqui, você vai lá, só faz papai e mamãe. Sabe aquele casamento, sabe? Churuba, muxureba, sei lá, como fala isso? Michuruca. Que relação michuruca, é essa a palavra que eu queria procurar aqui no meu dicionário. Absurdo, né? É aquela relação michuruca, onde a pessoa só faz uma posição, só papai e mamãe. Aí, vocês danados, né? Elemento de vocês no positivo, sai na rua pra receber uma sentada gostosa ali, ó. Uma bem, aqui na balança, no matinho. Aí, lá fora, né? Você faz aquela sentada animal, né? Você vai lá, faz as coisas. A gente só lembra, gente, que aqui o cavalinho recebe, né?
os Exus, né? Então, os Exumirê, tudo vem aqui para poder conversar. Então, assim, não repare, porque às vezes tem uma risadinha no meio. E não é da cavalinha. A cavalinha depois assiste e ri. Mas, enquanto tá fazendo o negócio, é uma coisa quase que possuída. Então, presta atenção. Aqui, vocês sem vergonha, né? Do elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário, sinto muito. Sagitário, porque é muito sem vergonha mesmo. Leão já é mais, né, mais narcisista, tal, coisa e tal. E Áries é aquela pessoa que gosta da treta, de brigar, né? Se bobear, você é o corno de Áries. Então, presta atenção. Aqui, na relação, eu tenho 2 de copas no negativo. Na relação oficial, né? Se você for amante, essa parte vai ser ótima pra você. Na relação oficial, esse cara, essa cabra, tem relações com o parceiro, viu? Você pensa que ela sempre pensa controlar o cão. Ai, não tenho nada, ela não dá mais, tá na menopausa. É mentira, viu? A pessoa dá até o lolis ali, se bobear. Então, mas a pessoa te conta o caô. Ai, ela não dá mais, ela tá fresca. Ai, agora tá chato, o olho tá chato. Não importa. A pessoa conta o caô pra você que é amante. Eles têm relação, sim. É uma coisa morna? É. É papai e mamãe? É. É uma coisa chata? É. É uma coisa de obrigação? É, também. É tudo por obrigação, certo? Nada assim por, sabe, pela paixão, mas sei lá. A pessoa até fala assim, ai, credo, que tem que dar pra pessoa com cheiro de, sabe, de zona de agrião. Ai, esse chulé é bafo. Pessoa assim, ai, é praticamente aquela realidade que não é lá fora. Né? Em casa, o cara é o que ele é, um fedido. A mulher é o que é, uma desleixada, sabe? Usa a camisa lá de partido político. E o cara tem, sei lá, cueca rasgada, com a calça caída. Em casa é aquela coisa, sabe? Tipo, sexo no meio da limpeza do banheiro. Ou um papai e mamãe. Mas tem sexo, tá, gente? Se você é amante, ai, o cara te conta que ela não faz nada. Faz sim, toda semana, 2, 3 por semana. Mas naquela coisa, sabe? Pura obrigação. Como se a pessoa fosse lá mijar, sabe? Aquela coisa fisiológica. Nada com emoção. Por quê? Porque a única carta de emoção aqui saiu no negativo. Você entendeu? E a carta principal aqui é a sacerdotisa. Então, há algo aqui que vocês precisam entender, que às vezes o que vocês precisam melhorar no relacionamento de vocês é uma conexão, sabe? Essa conexão mais intelectual do relacionamento. Às vezes vocês precisam conversar aqui. Pô, você tá um fedido, mano. Não escova o dente direito, que se puta cheiro de zona de agrião, com bafo, e essa meia que você não troca faz 5 dias. E às vezes até não toma banho. Aqui eu sinto, às vezes, que na relação, aqui, ó, porque 2 de copa tá no negativo, a pessoa não toma banho, fica lá 5 dias sem tomar banho. E ela só toma, tá cheirando, aí você já até sabe, né? A pessoa tomou banho, já sabe, vai sair com a amante. Porque é o único dia que a pessoa toma banho. Então, assim, você imagina, você fica só pensando assim, a mãe pega o cara cheiroso. Mas depois de trocar, a pessoa vai fazer a mesma coisa, vai ficar lá 5, 6 dias sem tomar banho. Fedido pra depois, você entendeu? Enquanto você é amante, o cara vai lá, te come no parquinho, ali na balança, tudo tá tudo cheiroso. Mas aqui na relação, são 2 fedidos, entendeu? Isso você troca também. Mas eu sinto aqui que é essa energia, né? E eu sinto uma energia bem de Sagitário, que sabe aquela pessoa mais porra louca? Eu sinto o Leão numa posição aqui mais sofisticada, pensando, putz, preciso estudar algum livro aqui sobre sexologia, sei lá, procurar o terapeuta para poder melhorar essa coisa que tá esquisita. Agora, a amante aproveita ali, senta gostoso, mas a amante sempre tem que tomar cuidado, porque se você é amante, se você trocar, a vaga da amante vai ficar desocupada, concorda? Então aqui, na sexualidade, é o que eu sinto. Pra você que é amante, tá tudo gostoso, você ainda tá sentando nessa balança, tá sendo interessante pra você, entendeu? Pra você que é a corna, você sabe que a relação aqui tá zoada,
vocês caíram na rotina, só fica nesse papai e mamãe, tanto que 2 de copa caiu no negativo. Quer dizer que a união tá enfraquecida pela rotina, certo? E aqui há uma necessidade de vocês melhorar essa relação. E para você que é o traidor filho de uma boa quenga, você precisa estudar maneiras de equilibrar isso aqui. Ou desiste dessa relação, sabe? Se é pra ficar 5 dias sem tomar banho com cheiro puta merda, né? De CC eu falo assim, cheiro azedo, sabe? Pra quê, né? E você que tá numa relação onde o cara não se cuida, fica com cheiro, sabe, de... Ai, que nojo, sabe? De zona de agrião misturado com fiofó, misturada com, sabe, com bosta e tudo mais. Então, você tá numa relação por dependência, você tá numa relação por qualquer outro motivo, sai fora. Ai, isso não compensa. Vamos continuar agora. Me deu uma sete de tosse, credo. Vamos lá. Quais são as energias agora que a gente vai procurar na sua intenção de desejo, né? Porque aqui a gente vê que no tchaca-tchaca na buchaca o negócio tá zoado. Você entendeu? Pra amante tá tudo de bom, o cara tá indo lá, vai cheiroso. Você aí, a Cora tá estudando possibilidade de segurar essa pessoa. Você quer segurar essa pessoa nessa posição? Nessa posição, tipo, o cara tudo desleixado, sujo. Ai, sei lá, nesse sexo que parece mais uma coisa papai e mamãe automático. Olha a comparação do outro ali, a pessoa se senta gostoso, faz rapidinho, já alivia. E aqui uma sensação de que há uma necessidade de vocês estudar essa relação. Certo? A sacerdotisa tá nisso, assim, tá uma necessidade, às vezes, vocês fazerem realmente uma terapia, algum curso, alguma coisa pra inovar ou pra você dar um toco e descobrir uma coisa melhor. O que mais a gente tem aqui? Vamos lá aqui, ó. Tá do cachorrinho. Pajem de Pentáculos. Vocês têm que ter um pouquinho mais de segurança. Talvez a questão aqui, se você estiver se relacionando com o elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio, há uma necessidade de vocês firmar algo, porque está debaixo da sacerdotisa, firmar algo no concreto, assim, na conversa, no que vocês precisam melhorar, porque o Pajem de Pentáculos, ele é muito mais sincero, né? Ele é alguém que tem o pé no chão e que vai para frente, vai devagar e sempre. É uma energia lenta? É lenta, enche o saco. Mas antes vocês darem o primeiro passo do que ficar nesse 2 de copas no negativo. Ficar tendo uma relação que, sabe, piloto automático, vai, sempre na mesma posição e sempre tendo alguém tendo que intervir automaticamente em algo que não precisava, né? Tipo, você tem que falar pro seu parceiro, vai tomar banho, pelo amor de Deus, tá fedendo. Tipo... Descobre, às vezes, seu parceiro tá ali, tipo, tá tão fissurado na amante, e que durante o tempo em casa se desleixa pra criar uma falta de desejo em ti. Então, vamos estudar sobre isso? Pelo amor de Deus, o que mais aqui? Tudo isso? Não. Vamos pegar uma de cima aqui, ó. Aqui, ó, vocês vivem o 7 de espadas, que se confirma mesmo. Aqui, o amante no positivo. E rainha de espadas aqui junto com 2 de copas. Realmente, vocês têm que... Ó, vocês estão vibrando numa energia de corte, tá? Se vocês estiverem se relacionando com o elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, talvez essa leitura tá falando exatamente aí com você, né? Se você for a corna aqui, ó, você vê que o 7 de espadas, ele tá presente, mas esse 7 de espadas, esse 7 de espadas, nesse deck aqui, que é muito maravilhoso, adoro do cachorrinho. Esse 7 de espadas, você percebe, ele não tá com as espadas nas costas que nem nos outros. Aqui ele tá carregando as espadas. E eles são no positivo. Então, junto com a energia aqui do 4 de paus, que é a energia de vocês, que significa o quê? Vocês têm a perspicácia. Eu não sinto esse 7 de espadas só, porque a 7 de espadas a gente já sabe que é a carta da traição e tudo mais, que confirma a questão aqui do triângulo, certo? Isso tá rolando. Se você é a corna, já fique sabendo. E se você é o traidor, filho de uma boa quenga, fique sabendo que a sua oficial, o seu oficial, está pensando em te cortar também, tá? Porque são debaixo do 2
de copas, saiu a energia da rainha de espadas. Aqui, 7 de espadas, você segurando essas espadas. Você não tá levando espadada nas costas, que nem que nem nos outros decks. Aqui você tá segurando essas espadas. Quer dizer que você é o traidor. Essa energia aqui, ó, não é que você... se você for do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, não é que você tá levando as espadadas nas costas, sabe? Não é você que tá levando galho. Aqui é você que tá dando galho. Aqui é você que tá segurando as espadas das traições. Que tá indo aí pra rua, né? Pegando, sentando, fazendo sexo no parquinho. É você que tá fazendo a coisa esquisita aí na rua, né? Então você tá com todas essas espadas na mão. Você que tá com esses 7 de espadas na mão. Com a perspicácia, né, de qual será o passo. E se você estivesse envolvendo aqui com o elemento ar também, Gêmeos, Libra, Aquário, fique esperto, porque eu tenho 2 energias no negativo de copas e de espadas. Quer dizer, se você estivesse envolvendo com o elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes, e Gêmeos, Libra, Aquário, ou se tem forte no mapa, essas pessoas estão de olho. Como você tá sempre, sei lá, desleixado, ou sempre aquele sexo, sabe? Que parece que a pessoa tá fazendo só pra, tipo, bater cartão e não perder o emprego. Então aqui, ó, essa rainha, se você for um cara, essa rainha ou que se você tiver uma energia feminina, né, dentro de, sei lá, de um sexo do essas porra toda, fluídico e tanto faz. Se você tem energia dessa rainha de espadas, você já tá pensando, né, em dar o corte nessa bagaça, entendeu? Pegar esse sem vergonha aqui, ó, esse Áries, Leão e Sagitário, vocês aí que estão escutando esse elemento, e fala assim, eu já sei que você tá com as espadas das costas, aliás, das mãos. Eu já sei que vocês tá me botando galho. Então, eu tô pronta pra pegar essas espadas como rainha de espadas e te dar o corte. Porque a rainha de espadas é no negativo, mas ela tá com 2 de copas. Então, que significa o quê? Ela tá pronta pra dar um corte negativamente na energia que tá relacionado ao amor fixo. Você entendeu? E eu tenho aqui o Pajem de Pentáculos, que é uma energia muito positiva, no sentido de que ela materializa. Se você tem forte no mapa o elemento terra, junto com a sacerdotisa, vocês têm aqui um poder que é tipo um estudo em relação ao que fazer, mesmo que seja lento. Entendeu? Então, assim, se você for a corna da história que tá escutando aqui, você tá pensando, maquinando, estudando as possibilidades. Ó, você vê que ela tá com uma tesoura aqui. As possibilidades de dar um corte em algo que não tá legal, mesmo que isso demore tempo para acontecer. E se você é amante e tá aqui nessa leitura tentando saber, o que vai rolar, fique sabendo. Essas energias aqui, ó, existe aqui um estudo em relação ao oficial ou ao oficial que tá maquinando, tá vendo as finanças, inclusive, porque a carta Pajem de Pentáculos é dinheiro. Às vezes essas pessoas aqui, ó, ou você que tá se relacionando com o elemento fogo, não se separa porque não tem grana para isso. Né? Não tem condições financeiras, tá perrengo aqui, está um Pajem de Pentáculos. E aí há uma necessidade de estudar possibilidades para que essa coisa ande. Se você é amante, quer saber se o elemento fogo tem chance aí com você, provavelmente. Por quê? Porque se alguém estiver se relacionando aqui com o elemento água, Escorpião, Câncer e Peixes, aqui Gêmeos, Libra, Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, que são as energias que estão se apresentando até agora, essas pessoas estão nessa energia de corte. A sacerdotisa aqui está estudando a possibilidade, até segura uma tesoura. Então, a questão aqui é o momento. Talvez aqui a coisa não aconteça, porque Pajem de Pentáculos mostra que o dinheiro tá pouco. Né? Tá no início, há algo que amarra esse casal, que às vezes é tipo os trocados de um junto com o outro, faz os dois sobreviver. Porém, essa vagabunda ainda continua fazendo os seus corre na rua, pegando essas espadas e dando as espadadas por aí.
São energias bem densas, né, gente? Ninguém merece. Então vamos lá para a finalização das energias gerais para Áries, Leão e Sagitário. Triângulos amorosos, seu canal do corno, traidor, filho de babaquinho, da amante, chupadora de baba, de beijo grego alheio. Aqui, ó, 2. Vamos aqui, ó, vamos pôr aqui desse lado. Pagem de paus, energia de vocês querendo dar um início aí prazeroso, alguma coisa, no sentido de que o pajem é uma energia ainda de maturidade, né? Junto com o pajem, ele realmente é 4 de pentáculos. Então, aqui há uma escassez de grana mesmo, tá? Então, só para confirmar, há uma escassez de grana, há algo que ainda não está estruturado, e se tem aqui envolvimento com... Saiu mais uma energia de terra, touro, virgem, capricórnio. E aqui você vê, gente, ó, o estudo para esse caso, com a sacerdotisa, pajem de pentáculos e pajem de paus, há algo muito lento acontecendo, porque a sacerdotisa ela está estudando possibilidades, mas a questão barra no financeiro. Olha aqui, o pajem de pentáculos, ele se insere lento. O pajem de paus, ele dá movimento, mas o movimento às vezes que ele dá, que é do elemento de vocês, Áries, Leão e Sagitário, é um movimento imaturo. Por quê? Porque ainda não tem, vocês não têm uma estrutura, você com a amante, caso você tá fazendo essa escuta, você é amante, vocês não têm essa estrutura de pentáculos, né? Vocês são 2 perrengos. Então aqui, e se você for a corna, você sabe que você tá nessa situação com essa pessoa aqui de Áries, Leão e Sagitário, se você for do elemento terra, né? Touro, virgem, capricórnio, porque aqui tem 2 elementos terra na página de pentáculos e 4 de pentáculos, que se repete, energias que se repetem, ou se você também for do mesmo elemento, Áries, Leão e Sagitário, porque também se repete, né? 4 de paus com pajem de paus, que é quase a mesma energia. Estão percebendo? Ó? Pajem com 4 de pentáculos, pajem de pentáculos, 4 de pentáculos, 4 de paus com 4 de paus com pajem de paus. Então, são energias que se copiam. Então, assim, se você estiver se envolvendo também com alguém do seu elemento, ou se tiver forte no mapa, porque às vezes você tem aqui um elemento terra com forte no mapa elemento fogo, ou elemento fogo com forte no mapa elemento terra. Se você estiver dentro dessa configuração, o que acontece? Vocês aqui não saem do triângulo, por quê? Porque vocês são 2 perrengos. Entendeu? 2, sabe? 2 aquela energia mesmo de pobre, de maré, maré, maré. Então aí não sai. Aí a amante fica esperando, ai, quando que vai ser? E a amante também aqui mostra que é uma perrenga também. Então assim, nem você ou o amante, nem vocês conseguem assumir a pessoa, e nem a pessoa consegue largar o oficial, porque vocês são tudo pobre, sabe? Aquelas pessoas pobre mesmo, sabe? E aí não rola, não sai a coisa, né? Que 2 pobres, 3 pobres, é o triângulo da pobreza. Que absurdo, que horror. E aqui caiu o julgamento ao contrário, que eu vou acabar aceitando, que é um arcano maior. Julgamento ao contrário, no negativo, vocês, no julgamento é uma carta mais de renascimento, de dar ali uma chance para aquilo que talvez não foi, às vezes até tem uma reconciliação. Mas aqui, gente, olha só as cagadas, né? Vocês têm aqui 2 de copas, a rainha de espadas no corte e um julgamento ao contrário. Esse julgamento ao contrário mostra que as energias de reconciliação desse casal aqui, que eu sinto assim, se você é a corna que tá aqui assistindo, tá impossibilitado. Por quê? Porque aqui, essa pessoa que apareceu aqui, ó, junto com, que é a energia de vocês aqui, do elemento fogo, vocês estão com todas as espadas na mão, saindo, rodando por aí, mesmo não tendo um tostão no bolso. Olha isso, mesmo sendo um pobre desempregado, uma pobre desempregada, uma pessoa fudida da vida, um caos caída, um fedido, mesmo assim vocês estão ali rodando a bagaça. Vocês não estão nem aí, vocês estão tipo assim, ai, tem dinheiro, mas eu enfio
pau nesse buraco aqui e pago $1, entendeu? E é mais ou menos isso, R$ 1, tanto faz, é porque eu moro fora, então eu falo pelo meu dinheiro. Então, assim, no fundo, aqui é uma guerra de... Eu moro no Canadá, viu, gente? Aqui é uma guerra de, sabe, de pobre, sabe? Aquela pessoa pobre que tem coragem de trair a pobre e arranjou uma amante mais pobre ainda do que a oficial, ou oficial. Então, assim, é o triângulo da pobreza. Então, aqui tem muita escassez. Aqui só tem o vucu-vucu. Ah, é gostoso, que é só para aliviar. É quase que uma coisa que a gente fala assim, demente, sabe? Aquela coisa do gosto do demente, que a pessoa precisa praticamente aliviar. É aquela situação onde há uma pobreza de espírito. Eu tenho 4 que seria uma união interessante, mas com espadas. Que aquela pessoa, sabe, o cara, a mina ainda te trai. Tipo, a amante também é corna nessa história aqui. Não é só ela. Ela vive, ou o cara que fica com a amante, acha que ela, sei lá, sabe, é uma coisa pobre de espírito. Porque aqui eu tenho um julgamento ao contrário. Há algo muito escasso aqui para esse elemento fogo. Porque eu tenho posições dessas cartas que se repetem aqui, ó. Olha aqui, ó. Pajem de pentáculos, pajem de paus. 4 de pentáculos, 4 de paus. No meio eu tenho uma espada, que é a espada da traição, 7 de espadas. E aqui eu tenho a sacerdotisa. Aqui, para cagar, eu tenho aqui um elemento, um arcano maior, que está ao contrário. Essa situação, ela não tem um julgamento na base da racionalidade, sabe? São pessoas que são... Sabe como se a pessoa traísse porque ela é pobre? Tipo, ela precisa se sentir que tem algum tipo de prazer na vida e o prazer tá injustamente em fazer o vucu-vucu escondido, sabe? O proibido que é mais gostoso, mas sem estrutura, inclusive para manutenção de se ter um caso fora. Porque eu sempre falo, né, que amante é artigo de luxo. Essa pessoa não tem artigo de luxo nenhum para dar para amante, e nem a amante para contribuir, nem nada. Tipo, se ainda tivesse uma amante rica ou um amante rico, não, é uma situação de pobreza de espírito aqui. As pessoas traem pelo simples prazer de sentir que estão enfiando no buraco diferente. Enquanto que a questão do amor aqui fica precária, entendeu? Fica no negativo. E a sensação que o oficial tem é de uma rainha de espadas, de corte, julgamento ao contrário, situações negativas, né? Porque o julgamento é uma renovação de votos, são questões, às vezes legais. Às vezes aqui, ó, você vê, não tem divórcio aqui, porque o julgamento, você vê assim, a pessoa tá pensando em se divorciar. Olha só que interessante, é isso aqui que veio. Rainha de espadas, com o julgamento, a pessoa tá pensando em se divorciar. Mas não teria condições para isso, o julgamento ao contrário. Não, por quê? Porque tem aqui, ó, 4 de pentáculos, não tem grana, entendeu? Então, assim, aí fica assim, sabe? Todo mundo infeliz, tipo... Só é o mais felizinho aqui, por enquanto, meio de uma forma mais demente, delirante, o traidor. Mas no casamento, na questão oficial, a pessoa quer se divorciar, mas o julgamento está ao contrário, não dá. Por quê? Porque não tem condições. Aqui não tem condições de divorciar, porque são tudo pobre, são tudo mendigo, sabe? É uma energia mendiga, entendeu? Então aqui a coisa não se desfaz nesse sentido. Aqui há uma necessidade, uma renovação, há uma necessidade de, sei lá, de pensar... De ir para outro canto, de pensar uma outra coisa. Vou até pegar aqui uma pomba para ver se dá uma girada aqui, né? Porque o negócio aqui tá cagado. Vamos lá, meu baralho velho. Vamos lá, dar uma pomba aqui para essa situação que tá cagada pelo financeiro e tá infeliz. O cara tá aí, ó, botando chifre no monte, amante também fica com um monte de gente. Uma pessoa também, você que tem um amante, pensa que ele é só fiel, ou uma amante pensa que é fiel com você, é nada. Tá rodando por aí, por quê? Não tem nem condições de assumir. Então, assim, ele não vai ficar com você, ou ela não vai ficar com você repetidamente, para não criar vínculo. Então, fica com um monte. Vamos lá.
E se tem vínculo, é um vínculo bem pobre. Mas olha só, vocês têm alegria e comemoração aqui. Então, no fundo, é uma situação pobre. Talvez a diversão de vocês é a trepação, né? É, sei lá, fornicação. Espero que o oficial também arranje um amante. Por quê? Porque daí fica equilibrado, né? Tipo, chumbo trocado não dói. Olha só, você tem a energia de 2 de copas com a rainha e o julgamento ao contrário. Talvez é isso. Talvez você aí que é amante, que é amante não. Se a amante tá achando que ele tem um caso só com você, esquece, abre seu leque. E se você é o corno ou a corna, e não tem como se divorciar, porque tem uma situação amarrada, ou é problema com a família, ou no divisão de bens que é muito pouco para dividir, ou alguma questão que prende vocês, cai na alegria, fia. Cai na alegria, fio. Sabe por quê? Porque no final, a melhor coisa mesmo é se divertir e partir para as comemorações, sabe por quê? Porque se vocês não têm como mudar, remediado tá, né? O julgamento ao contrário mostra assim, talvez melhor você arranjar uma alegria. Se você não pode se divorciar por algum motivo, às vezes tem uma situação amarrada com a família, tem alguém doente, sei lá. Se tem alguma coisa que tá amarrado, acha que sua diversão, porque no final das contas, esse cretino, essa cretina, tá aqui se divertindo lá de fora, ó, com esses bandos de espada aqui, ó, de espadas, e não tá ele levando nas costas, não, ela. Esse elemento fogo tá com as espadas, quer dizer, tá com as amantes, ó, tem 1, 2, 3, 4, 7, ou mais até, e 2 ali esperando ainda. Então, assim, vocês do elemento fogo estão segurando as espadas na mão, quer dizer, vocês que estão traindo. E vocês estão ali de boa, mesmo que vocês estão no processo de escassez, às vezes é uma escassez, sabe? A carta 4 de pentáculos é a carta, sabe, da escassez emocional também. É aquelas pessoas que se envolvem só pro tchaca-tchaca na buchaca e não vai pagar pensão, entendeu? Aqui, ó, energia de pajem, de gente imatura e de pessoas lentas para mudança. Julgamento com pajem de pentáculos, não vai ter divórcio aqui. E você aí que é o corno, é a corna, sai pra se divertir. É a melhor coisa. Chumbo trocado não dói. Essa é a resposta. Fica aí pra vocês. Um beijo na bunda e deixa seu like.